Durante a Segunda Guerra Mundial, países como Inglaterra e Estados Unidos, o governo desses países teve que fazer um recenseamento de certos materiais. Eles racionaram gasolina, açúcar, carne, até borracha. E tudo isso tornou-se estritamente controlado pelo Estado. As famílias que ainda estavam morando na América acabavam recebendo livretos. E nesses livretos, eles tinham cupons, onde para comprar qualquer tipo de item que estivesse sendo racionado pelo governo, eles precisavam apresentar esses tickets e dar o dinheiro daquilo que eles desejavam comprar. O objetivo disso tudo não era simplesmente racionar por racionar, mas era justamente controlar uma distribuição dentro do próprio país para que fosse possível enviar mantimentos para aqueles que estavam na linha de frente da guerra. Agora pensem comigo. Essas pessoas que estavam em suas casas, longe da guerra, longe da Europa, elas tinham comida. E elas não estavam passando fome, nem necessidade. Mas mesmo assim, elas foram chamadas a abrir mão. Elas estavam livres, mas foram chamadas a impor certos limites que elas não estavam acostumadas. E para quê? Por quê? Por que elas tiveram que abrir mão de comprar quanto elas quisessem? Eles fizeram isso, justamente, como eu disse, por um propósito maior. Para que cada quilo de açúcar, cada galão de gasolina não fosse desperdiçado. Pelo contrário, fosse usado para manter aqueles que estavam dando as suas vidas no fronte de guerra. Lá no fronte de guerra, nós tínhamos filhos, maridos, irmãos, pais, que estavam em uma posição muito vulnerável e precisavam dessa assistência. E a ligação que eu quero fazer nessa introdução com o nosso texto é que o cidadão que está em casa e é chamado a abrir mão de certas coisas que lhe são lícitas, pode ser comparado ao cristão forte da nossa história. Enquanto o soldado que está na frente de batalha, que está fragilizado, que a qualquer momento pode cair, ele pode ser comparado ao cristão fraco. O forte, então, limita a sua própria liberdade em favor, em amor, em cuidado daquele que é mais fraco. E a imagem que Paulo quer nos transmitir, tanto a nós como a Roma, quando ele escreveu essa carta, é que nós precisamos racionar, às vezes, a nossa liberdade. Não porque é proibido, mas em amor aos nossos irmãos. Muitas vezes, nós precisamos abrir mão do que é legítimo, porque o nosso irmão é fraco, ou o nosso irmão ainda não está preparado para aquilo que estamos fazendo. E mais ao longo do sermão nós vamos entender o que eu quero dizer com isso. Mas é importante ressaltar, como eu disse na semana retrasada, nós não abrimos mão da nossa liberdade porque é errado aquilo que nós queremos fazer, mas porque o nosso irmão está numa batalha diferente da nossa, e ele merece respeito, merece o nosso amor, e merece o nosso cuidado. Estamos dispostos, ao saber, ao ver tudo isso, a abrir mão de um direito nosso para garantir que o nosso irmão não venha a perecer? Essa é a pergunta que vai nortear todo o nosso texto. Lembrando, mais uma vez, não estamos falando de pecado. É importante ressaltar isso. Porque alguns tentam usar dos argumentos de Paulo para dizer que então não há pecado. Há pessoas fortes e fracas na fé. E você pode fazer o que você quiser, desde que você seja forte na fé. E não é isso que Paulo está dizendo. Bom, o nosso texto traz 3 verdades que nós podemos tirar de conclusão e aplicar em nossas vidas. A primeira delas é: qual é a sua prioridade? A sua prioridade é a sua opinião ou é o seu irmão? Sabendo que Paulo já deixou bem claro que devemos parar de julgar uns aos outros por questões de opinião, de gostos particulares, Paulo volta a ordenar enfaticamente: não julguemos o nosso irmão, porque ele não é quem nós gostaríamos que fosse, porque ele não pensa como nós gostaríamos que ele pensasse. Mas aí eu pergunto a todos nós: quanto custa a nossa convicção? Hoje eu estou cheio de história. Mentira, acho que essa é a segunda e a última. Mas
Existe uma história de um irmão presbiteriano, e eu estava até comentando essa história, creio que eu falei com o pastor, e não lembro mais alguém. Mas houve um irmão presbiteriano, americano, da Igreja Presbiteriana da América, que foi visitar uma igreja presbiteriana na Escócia. Ele estava viajando, turistando pela Europa, e ele quis conhecer a Escócia, porque é o berço, né, do presbiterianismo. E chegando lá, ele foi acolhido por aquela igreja. Foi bem recebido, cantou louvores a Deus, foi edificado pela ministração da palavra, da ceia do Senhor. E ele se sentiu tão à vontade, apesar da cultura completamente diferente, que foi como se ele estivesse na igreja em que ele estava habituado a congregar. Então, terminado o culto, assim como nós costumamos fazer, eles se retiraram para o salão social, para a confraternização, para partilharem um momento de comunhão juntos. Só que quando ele entrou naquele salão, ele viu uma coisa que o deixou escandalizado. Ele viu os irmãos bebendo. Ele viu cervejas e vinhos na mesa, e os irmãos estavam bebendo. E aquilo deixou ele tão escandalizado, mas tão escandalizado, que o charuto dele caiu da boca. Olha só que coisa. Seria trágico se não fosse cômico, né? Às vezes, o que nós chamamos de sagrado, não é tão sagrado assim. Às vezes, o que nós chamamos de profano, não é tão profano assim. Muitas vezes, nós nos comportamos como diz o nosso cântico, como modernos fariseus. E eu acrescentaria, porque existia um grupo que era pior do que os fariseus, que eram saduceus. Em vez de nos comportarmos como fariseus, como legalistas, por que nós não paramos para nos concentrar no que nós fazemos que pode incomodar o nosso irmão? Porque a nossa concentração, a nossa preocupação está tanto no que o outro está fazendo e não no que eu estou fazendo que pode, por algum motivo, até sem a minha intenção, atingir o meu irmão. Nós vimos na mensagem passada sobre Romanos que o fraco não tem o direito de usar da sua fragilidade para oprimir a consciência do forte. O fraco não pode se acomodar na sua fraqueza para que o forte, então, abdique da sua liberdade. Porém, se nós temos a consciência de que devemos amar o nosso irmão, isso não importa. Isso sequer é um problema na nossa cabeça. Porque eu não vou ficar me imaginando se eu sou forte, se eu sou fraco, o que o irmão vai pensar ou não vai pensar. Eu vou me preocupar em não ofender o meu irmão por amor, e não por medo, não por culpa, não porque eu sou fraco ou eu sou forte. Se eu amo o meu irmão, pouco me importa isso. Pouco me importa se eu estou do lado forte ou do lado fraco. Pouco me importa essas discussões pequenas. O que me importa é abençoar a vida do meu irmão. É ser bênção na vida dele. É ajudá-lo, é consolá-lo, é confortá-lo. É repreendê-lo às vezes, mas em amor. Se eu amo meu irmão, não me importam os meus caprichos. Eu não me preocupo em ter razão ou em estar certo. As minhas opiniões pessoais são minhas. E eu não passo por cima das opiniões do meu irmão, porque eu o respeito, porque eu o amo. E eu diria que nós vivemos já uma rotina até cansativa já, por si só. Desgastante, cheia de desafios. Por que então eu vou ser mais um problema na vida do nosso irmão? Ou a gente acha que só a nossa vida é difícil, só a nossa vida é complicada, só nós somos julgados. Todos nós, ainda mais se somos cristãos, verdadeiramente cristãos, vivemos essa vida de fé, nós somos julgados, onde quer que nós vamos. E eu acredito que a melhor figura para ilustrar contra o tipo de comportamento que Paulo está lidando aqui é a da criança, principalmente bem novinha, que é mimada. Por quê? Todo mundo conhece uma criança mimada. Ou todo mundo tem na família uma criança mimada. O problema é que se você não conhece ou não tem uma criança mimada na sua família, é porque provavelmente você foi essa pessoa. Mas todos nós temos. E como é que se comporta uma criança mimada? A criança mimada, ela só brinca com o amiguinho dela se for da brincadeira que ele escolheu. Se for da brincadeira que ela está afim. E mais, não só se for da brincadeira que ela está afim. Se for brincar do jeito que ela diz que tem que ser. Ela só empresta o brinquedo se o outro tiver um outro brinquedo que ela gostou e quiser trocar. Ela só obedece os pais
se em troca os pais derem para ela algum entretenimento, um celular, alguma coisa. Senão ela não obedece, ela não ouve, ela faz birra. As pessoas se tornam refém ao redor dessas crianças. Muitas vezes os pais se tornam reféns dos caprichos dos seus filhos, porque os filhos conseguem tudo o que querem. E existem muitos adultos que são infantilizados. E eu não estou falando de adultos que se vestem como bebês, gravam vídeo e postam nas redes sociais. Eu estou falando de crente que tem 20, 30, 40, 50 anos na fé, mas não tem a maturidade, não tem o discernimento, não tem o amor para abrir mão de suas convicções em favor do irmão. Pessoas que só sabem ser cristãs ou conviver bem com os irmãos se as exigências dela forem atendidas. Se o irmão for da forma como ele acha que o irmão deve ser, aí está tudo bem com ele, senão não. Paulo vai nos dizer que, olha, talvez você seja até o irmão forte, você tenha razão. Porque Paulo vai se incluir. No versículo 14, ele vai dizer que eu estou persuadido no Senhor, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Paulo está concordando com os mais fortes. Paulo está dizendo, vocês têm razão, vocês estão certos. Mas Paulo usa isso para se orgulhar, para passar por cima da consciência do irmão mais fraco. Paulo usa isso para levantar os olhos aos céus, erguer as mãos e dizer glória a Deus? Não. Paulo ora a Deus e diz, obrigado Senhor, porque eu não sou como esses fracos na fé, como esses pobres pecadores, como esses legalistas que não podem nada. Paulo faz isso? Paulo agradece a Deus porque Deus dotou ele de um olho que tudo vê, de uma visão que vai além do alcance, que ele pode ver coisas que ninguém vê. Ele se orgulha disso, de ser forte? Não, ele não faz isso. Paulo se coloca como forte, mas ele se opõe aos fortes que tentam atropelar os irmãos mais fracos. Versículo 15, Paulo vai dizer, olha só, se o meu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Você pode ter razão, você pode estar certo e não andar segundo o amor. E sabe o que é não andar segundo o amor? Se você não anda segundo o amor que Paulo está dizendo, a sua fé não vale nada. A sua piedade, a sua santidade não vale nada. A sua oração não vale nada. E por que eu digo dou afirmações tão fortes? Por causa de dois textos. O primeiro está em 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. O apóstolo João vai dizer que quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem passa por cima da consciência do irmão mais fraco, não está amando o seu irmão, foi o que Paulo falou. E quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Na verdade, se engana. Porque falar eu amo a Deus é muito fácil. A gente tem vídeo na internet de papagaio falando eu amo a Deus. Falando glória a Deus. Falando aleluia. E em 1 Coríntios, Paulo também vai dizer que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, a minha fé não vale de nada. Se a minha fé, se a nossa fé, não nos levar a amar e a abrir mão por amor, a nos doar para o bem do outro, a felicidade do outro, eu só estou perdendo tempo e me enganando, porque minha fé é vazia. Nós somos piores que os descrentes se agimos assim. Porque os descrentes, na maioria das vezes, pelo menos, têm a decência de assumir que não amam. Que não abrem mão dos seus princípios, que não levam desaforo para casa, que bateu, levou, que quem faz as regras são eles. Eles não fazem como muitos de nós, que dissimulam, que sorriem, mas no fundo estão odiando, porque o irmão não é como eles. E Paulo vai dizer para a gente, não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não mate a fé daquele por quem Cristo morreu. Não seja você o motivo pelo qual aquela pessoa irá blasfemar ou se afastar
da igreja, da comunhão da igreja. Não seja difamado aquilo que você acha justo e que talvez seja mesmo, só por conta de um mau comportamento, por falta de amor. Além de ser pedra de tropeço, nós podemos ainda queimar o filme de algo que é bom, de algo que é legítimo. Só porque não estamos dispostos a nos deixar de lado por amor aos nossos irmãos. Diante das nossas diferenças, estamos agindo como cidadãos lá da nossa primeira ilustração. Será que nós estamos agindo como aquelas pessoas que abriram mão de coisas que elas podiam ter em favor daqueles que não tinham? Em favor daqueles que estavam lutando? Daqueles que estavam vulneráveis? Ou será que nós estamos agindo como crianças mimadas, que batem o pé e exigem que a brincadeira seja sempre do nosso jeito? E eu pergunto novamente, quanto custa agora a minha convicção? A segunda verdade que nós temos nesse texto vai dos versos 17 a 18. Quando Paulo vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelas pessoas. Se nós queremos servir a Cristo, se nós queremos honrar a Deus, se queremos ser bênçãos aos nossos irmãos, precisamos aprender a amar. Seja justo, correto, íntegro, reprove o erro, reprove o pecado, se afaste de toda situação que possa sequer levar você a pecar, ou possa parecer pecado. Fique longe disso. Mas trabalhe pela paz e pela alegria no meio da igreja. Porque o reino de Deus não vai produzir picuinhas, não vai produzir divisões. Toda divisão na história da igreja foi fruto de algum tipo de pecado, a não ser aquelas que foram realizadas por causa da sã doutrina. E ainda assim foi fruto de pecado por quê? Porque o grupo que não se curvou às Escrituras pecou, rachando com aquele que se curvou. Então toda divisão na história da igreja foi por causa de pecado. A reforma protestante não foi um pecado de Martim Lutero, mas foi um pecado daqueles que se oporam às Escrituras, à verdade da Bíblia que diz que nós precisamos nos voltar a essa palavra e nos render a ela, porque ela é a única regra de fé e de prática da vida do cristão. Houve pecado ali também, mas não dos que se oporam, e sim daqueles que resistiram à correção. Toda ruptura, todo cisma, toda quebra de comunhão, toda pessoa que sai para criar a sua própria igreja na próxima esquina, essa pessoa, na maioria das vezes, está fazendo isso por motivos pecaminosos, porque ela não se curva diante do irmão, porque a convicção dela não pode se dobrar à convicção do irmão, porque ela acha que a igreja tem que ser da forma que ela acha que tem que ser. Mas quanto custa, diante de todas essas coisas, a sua convicção? Ela custa tanto assim, a ponto de dividir aquilo que Cristo uniu? Por último, não destrua a obra de Deus, versos 19 até o 23. 19 e 20 vai dizer o seguinte: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, porque todas as coisas na verdade são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Olha, a palavra que Paulo diz aqui, para seguir, para ir atrás, sigamos as coisas que contribuem para a paz. Esse sigamos aqui, ele tem a ideia de perseguir, de correr atrás, de buscar, de agarrar, de lutar por isso, de se engajar em coisas que ele vai dizer, que contribuem para a paz e edificação de toda a igreja. Nós devemos lutar por isso, sofrer por isso, para buscar a paz e a edificação de toda a igreja. Não destrua a obra de Deus por causa de coisas pequenas, coisas bobas,
coisas que nós colocamos num altar que nunca foi delas. Às vezes nós causamos prejuízos imensos à Igreja de Cristo e à fé das pessoas. E na maior e na melhor das intenções. É verdade. Nem sempre aquele que ofende está mal intencionado. Nem sempre. Mas nós causamos esse prejuízo porque nós nos deixamos de nos preocupar com o bem comum da igreja. A nossa ideia de como as coisas devem ser se torna maior do que aquilo que nós consideramos que o irmão, que pode afetar o irmão. Nem sempre é fácil fazer essa distinção. Nem sempre a gente consegue já dizer o que é uma coisa, o que é outra coisa. Mas, por isso que a palavra vai nos recomendar o tempo todo a sermos tardios em quê? Em nos irar, por exemplo. Devemos demorar a sentir raiva. Devemos ser pacientes. Aquela palavra difícil, né? Longanimidade, paciência. Devemos ser pacientes com nossos irmãos. E nós devemos ser tardios para falar também. Provérbios vai dizer que aquele que muito fala, acaba falando besteira. Paráfrase minha. Porque ele fala o tempo todo. E quanto mais se fala, mais próximo você está de dizer alguma coisa que não convém. Quanto menos você fala, mais você pode pensar sobre o que você vai falar e mais correta pode ser a sua palavra. Se o nosso objetivo como igreja não é glorificar a Deus ao trabalharmos pelo bem comum, eu estou com um problema. Se ao viver em comunhão eu não penso sobre o bem-estar do meu irmão, eu estou com um problema. Cristo teve que derramar o sangue dele, como nós cantamos, seu precioso sangue, para nos purificar de todo mal. Teve de ser torturado, traído, morto. Fora o que ele passou em vida antes de morrer. Ele chega a dizer que não tinha onde botar, reclinar a sua cabeça. Ele passou tudo isso para nos providenciar o Espírito, a salvação, a nossa justificação, para eu depois chegar e ficar intrigado com o meu irmão que é fraco na fé, ou com o meu irmão porque ele é forte na fé, ou então para eu agir de uma forma que faça o meu irmão tropeçar porque ele é um ignorante. 10 anos de igreja, ele ainda com esse pensamento ignorante. Eu vou fazer isso por aquele a quem Cristo deu a sua vida. Eu vou tratar essa pessoa dessa forma? Só porque eu tenho razão, ele que se vire? Como assim? Cristo morreu para eu chegar aqui e dizer que o fraco tem que ser forte. Mas não dessa forma. Eu tenho que dizer ao irmão mais fraco, irmão, talvez, a sua leitura esteja equivocada. E apresentar as Escrituras. Porque a base para dizer quem é fraco ou forte é a Escritura, não sou eu. Não é porque eu gosto de alguma coisa, que essa coisa então é coisa de gente forte. E a gente nunca é o fraco, né? Se a gente parar para pensar. Se perguntarem para você, você acha que você é o forte ou você é o fraco na fé? Talvez ninguém diga que é o fraco. Ninguém quer ser o fraco. Ninguém se reconhece como fraco. E eu tendo a pensar que esses são os verdadeiros fracos, muitas vezes. Porque eles se acham fortes. Cristo chegou a dar a sua vida para eu beber vinho, cerveja, ter tatuagem, botar piercing, jogar bola sem camiseta e causar escândalo na vida dos irmãos? Será que é para isso que Cristo morreu? De novo, eu não estou entrando no mérito de quais dessas coisas são erradas ou não. Mas será que eu posso usufruir da minha liberdade de fazer tudo isso, apesar do que os meus irmãos, ou do que as minhas irmãs, vão pensar? E não é simplesmente aquela velha história. Ele ficou escandalizado, ele ficou doidinho. Não é questão de ficar doidinho. Muitas vezes uma pessoa peca por nossa causa. Muitas vezes uma pessoa nunca mais volta à igreja por causa de um mau exemplo nosso. E nós não estávamos fazendo nada de errado, mas porque passamos por cima da consciência do irmão.
nós ferimos a consciência desse irmão e ele nunca mais voltou para a igreja. Quem é o errado nessa situação? É lógico que nós, que fizemos o irmão se afastar. Essa guerra entre fortes e fracos, ela precisa acabar. Esse espírito de opressão, de imposição, seja do forte para com o fraco ou do fraco para o forte, precisa ter um fim. A gente precisa parar de se comportar dessa forma, de pensar dessa forma. Porque se eu faço uma coisa boa e pura que Deus não condena, mas com isso eu levo o meu irmão a pecar, a se afastar de Deus, às vezes até a blasfemar contra a igreja, contra Deus, eu estou maldizendo o evangelho. Eu estou dando um mau testemunho. Eu virei o problema. Já não é mais a consciência fraca do meu irmão, mas eu sou o problema. Paulo então passa a recomendar o que nós devemos fazer. Aos fortes ele diz no verso 22, a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Deus não vai te julgar se o que você faz não é condenado pelas Escrituras. Deus não vai te julgar se aquilo que você faz com a sua consciência em paz não é condenado, evidentemente, claramente, explicitamente ou implicitamente pelas Escrituras. De novo, a Bíblia é nossa única fonte de regra de fé e de prática. Siga em paz com a sua consciência. Seja feliz. Saiba aproveitar da sua liberdade. Não deixe que o fraco te oprima com a sua fragilidade. Porém, não use disso como desculpa para passar por cima da consciência do irmão mais fraco. Ensine o irmão mais fraco se você tiver oportunidade. Mostre na palavra a verdade e deixe o Espírito Santo convencer. Porque não é você que vai convencer o seu irmão. Não é você que vai argumentar e vai abrir os olhos. É capaz de você fechar ainda mais o olho da pessoa, dependendo da forma que você falar. Então, ensine se for possível. E ore ao Espírito Santo, para que ele trabalhe no coração daquela pessoa. Algumas pessoas serão convencidas, outras permanecerão na sua obstinação, ainda que você esteja com toda a razão. Mas não é o nosso papel, não é o seu papel, não é o meu papel impor ao irmão aquilo que eu acho certo ou que eu acho errado. De novo, não estamos falando de pecados. Aos fracos, Paulo vai dizer no versículo 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Se você não tem segurança, não tem certeza, se a sua consciência pesa e te acusa, não faça, não experimente, não chegue perto. Não dê ocasião para o pecado, ainda que seja algo legítimo, não dê ocasião ao pecado. Já é tão difícil não pecar com as coisas que são erradas. Por que eu vou pecar com as coisas que são certas? Não se acomode na sua incerteza. Busque aprender. Leia as Escrituras. Busque o pastor, um presbítero, alguém que possa te instruir. Pergunte. Olha, eu tenho dificuldade com isso aqui. Será que realmente essa dificuldade ela é legítima? Será que sou eu que não estou vendo? Aprenda. Eu sei que aprender dói. Eu estou vendo isso na pele. Eu estou sofrendo muito aprendendo. Dia após dia, durante a semana. Está sendo difícil aprender. Mas a gente precisa disso. A gente não pode se acomodar nas nossas conclusões. Nós sabemos que aprender custa caro. Porque custa esforço, custa tempo, custa dedicação. Custa rever aquilo que nós temos certeza. E se tem uma coisa que nos assusta, é ter que rever as nossas certezas. E assumir que pode ser que nós tenhamos errado em alguma conclusão. Ninguém quer isso. Nós temos resistência a tudo que diga que nós estamos errados. Mas nós precisamos, dia a dia, diante das Escrituras, analisar as nossas certezas, para saber se estamos de fato alinhados à palavra de Deus, ou se não. Se nós estamos impondo coisas, fardos, assim como os fariseus, que nem eles carregavam e nem os outros conseguiam carregar. Deus quer que nós cresçamos na fé. Mas Ele não vai exigir de você mais do que aquilo que você sabe, do que aquilo que você conhece.
Por isso que ele instrui aos mais fortes a não passar por cima da sua consciência. Porque a aprendizagem, o caminho com Deus é um processo que leva toda uma vida. A maturidade leva tempo. Deus quer que nós amadureçamos e que nós não usamos dos nossos preconceitos e das nossas incertezas para limitar a liberdade alheia. E aos fortes e fracos, eu termino dizendo: se amem. Deixem de lado as suas preferências. Lutem pela paz, pela harmonia que deve existir entre nós. Não seja uma barreira no caminho do seu irmão. Porque aquele que não ajunta, o que faz? Espalha. Aquele que não é por Cristo é o quê? Contra Ele. Não se torne alguém que só por causa de problemas pequenos, por causa de besteirinha, que poderiam ser resolvidas facilmente, não se torne a pessoa que vai criar uma barreira, vai dividir e vai quebrar a paz que há no meio do corpo. Vivamos em paz, vivamos bem, buscando em tudo amar e edificar os nossos irmãos. Lembra quando Cristo disse que para seguir Ele devíamos o quê? Abandonar o quê? Nós mesmos. Devíamos abrir mão de nós e pegar a nossa cruz. O que é a vida cristã? Além de abrir mão de si mesmo, primeiro a Deus, mas também em favor do outro. E eu termino perguntando: quanto custa a nossa convicção? Falei, mas e aí? Como eu aplico isso na minha vida? Primeira coisa que eu preciso fazer, ou que eu posso fazer, é fazer o teste do tropeço. O que é o teste do tropeço? Antes de exercer a sua liberdade, de fazer aquilo que você acha que não tem problema nenhum, seja postar algo nas redes sociais, seja fora do seu lar, na sua própria casa, seja para escolher uma roupa para ir em algum lugar, se pergunte: minha atitude pode sinceramente levar um irmão mais novo ou mais fraco na fé a pecar contra Deus, a falar mal do Evangelho, ou a se afastar da comunidade dos cristãos? Será que o meu comportamento, aquilo que eu vou fazer, vestir, falar, vai causar mau testemunho por parte de alguém, quem quer que seja? Lembre-se que a questão não é eu tenho o direito, mas sim se o meu direito edifica e não destrói. A nossa liberdade em Cristo deve ser usada como uma ferramenta para construir e nunca para destruir. Segunda coisa, se concentre no que realmente importa. As nossas igrejas, a maioria das igrejas hoje, se não todas, tem grupos de WhatsApp, por exemplo. E esses grupos, assim como os momentos de confraternização da igreja, podem se tornar verdadeiros campos de batalha se a gente não tomar cuidado. Se a gente estiver mais preocupado em ter razão do que servir o reino, a gente pode criar uma casa que não se sustenta, um lar insustentável. Se não estiver alinhado com o reino de Deus, ou seja, se nós não estivermos buscando justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós não estamos edificando a igreja. Nós estamos destruindo ou tentando destruir. Terceira aplicação, seja um construtor de paz, não um crítico de obras. E o que eu quero dizer com isso? Paulo nos manda seguir e perseguir a paz e a edificação. Versículo 19, beleza. Isso vai exigir da gente uma ação, uma intenção, não uma passividade. Eu não posso esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso trabalhar para que as coisas fiquem assim. Claro que tudo não depende de mim, mas eu também faço parte disso tudo. Nessa semana, eu queria sugerir, escolha uma atitude prática para construir a paz. Como é que eu faço isso? Antes de criticar a preferência de um irmão, seja musical, seja roupa, seja política, não importa. Pergunte: a minha crítica vai construir pontes? Vai edificar? Vai ajudar? Ou eu vou só querer provar que eu estou certo, que eu tenho razão? Ou só estou querendo impor a minha visão? Em vez de se afastar de quem pensa diferente dentro da igreja, convide essa pessoa para conversar.
Faça um chá para quem gosta de chá, faça um café para quem gosta de café, asse um bolo. Convide a pessoa, converse com a pessoa. A gente vive mundos tão distantes, parece que a gente só se vê no domingo às vezes. E a gente não tem convivência nenhuma com os irmãos. Quer discutir algo com os irmãos? Discuta. Mas crie laços, não se separe. Não crie barreiras. Viva junto com os irmãos. Deus chamou você para, como diz a nossa pulseira, acolher, integrar. Restaurar primeiro e integrar. Quarto, assuma a sua responsabilidade. Seja você forte, seja você fraco. A responsabilidade é de todos nós. Os fortes, a maturidade não é um troféu para ser exibido. Mas ela é uma ferramenta para proteger o mais fraco. Aquele que é mais forte tem que aprender a abrir mão daquilo que tem direito, por amor ao mais fraco. Ao mais fraco, a sua consciência é sensível, sim, mas para a sua proteção, para que você não peque, e não para que você escravize os seus irmãos. Não para que você faça vencer a sua vontade, porque senão você vai ficar magoadinho, nossa Deus, que coitado. A vida cristã não é de chantagem, é de amor. E se vivermos em amor, pouco importa se eu sou forte, se eu sou fraco. Eu vou amar o meu irmão, independente daquilo que ele pensa, do que ele faz. Porque o que nos une é o sangue de Cristo que foi derramado por nós. E não a nossas opiniões. E eu termino perguntando mais uma vez. Quanto custa a nossa convicção? Será que custa a paz na igreja? Será que custa a nossa unidade? Essa é uma pergunta que só nós poderemos responder diante de Deus. Amém?